Bom dia, família. Vamos aqui para mais um momento de reflexão diante do Senhor. Mais uma oportunidade que nós temos de ouvir a palavra do Senhor, ouvir o que o Senhor ele tem para falar aos nossos corações. Vamos meditar? O texto que o Senhor hoje ele já me acordou com esse texto na cabeça. Na verdade, nem acordou em sonho. O Senhor já está me falando ao meu coração através dessa palavra, que é um texto muito conhecido, muitos de vocês já devem ter ouvido. Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1. É o texto de Jeremias, texto que fala sobre o vaso, sobre o oleiro, e a palavra do Senhor nos fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o texto da palavra do Senhor fala de Jeremias. Então, todo mundo conhece o que aconteceu. O Senhor falou com Jeremias para ele ir até a casa do oleiro, para ele observar que o Senhor ia falar com ele. E o interessante, meus irmãos, é que essa analogia que o Senhor ele usa para falar com Jeremias, ela é tão maravilhosa, ela é tão profunda, que esse texto ele já foi pregado várias e várias, diversas vezes, e cada vez o Senhor ele fala de uma maneira profunda ao coração de quem escuta essa palavra. E não é diferente comigo, não é diferente com você, que o Senhor possa estar falando ao teu coração também, te trazendo paz, te trazendo um alento, que o Senhor possa falar ao teu coração da maneira que Ele quiser. Então, o vaso, o processo de produção do vaso, muitos de vocês já devem ter visto algum vídeo de alguém fazendo um vaso, de um oleiro fazendo um vaso, e o processo de produção do vaso, o oleiro ele seleciona o barro, coloca na máquina sobre a roda, né? Molha ali as mãos e começa a pressionar o barro. Quanto mais ele pressiona o barro, quanto mais ele aperta o barro e ele faz a pressão, através desse aperto, através dessa pressão que o oleiro faz no barro, é que ele vai dando moldura ao vaso, e o vaso ele vai sendo criado. E o Senhor, ele compara a gente com esse barro. Na verdade, nós somos o barro. E o Senhor, ele é o nosso oleiro. No texto mesmo, ele fala com Jeremias: eu sou o oleiro. E o Senhor, ele molda da forma que ele quer. Através da pressão que ele vai fazer ali sobre o barro, ele vai produzir a forma que ele quiser. A nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida diante do Senhor e deixamos que o Espírito Santo ele conduza a nossa vida, o Senhor o Espírito Santo vai junto, né? Porque é molhado a mão, é molhado. O Senhor ele pressiona, o Espírito Santo também trabalha e vai moldando o barro para que seja criado um vaso que seja útil, que possa receber
algum conteúdo dentro. Então Jesus, Deus, o Senhor, nosso Senhor, Ele nos criou como um barro. Meus irmãos, e na vida nós passamos por muitas coisas que às vezes a gente entende que é difícil, é complicado. Meus irmãos, mas para crescer o vaso, para que o vaso seja formado, o que acontece? As mãos do oleiro, ele pressiona. Ou seja, vai doer. Tem que pressionar. Tem que pressionar. Tem que pressionar. Tem que pressionar. É por isso que o Senhor ele nos fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Meus irmãos, quando você está na mão do oleiro, você precisa ser apenas barro. Você precisa ser apenas barro. Sabe o que isso também nos diz? Que nós não temos valor nenhum. Nós somos barro. Por nós mesmos, nós não temos valor nenhum, nós somos apenas barro. Mas o que transforma esse barro em um produto de valor, em um vaso que vai ter que vai poder ser colocado ali dentro dele coisas boas ou coisas ruins, é o nosso Senhor. É o Senhor. E para crescer, para ficar bonito, tem que ser apertado. Tem que ser apertado. O mais bonito disso é que o Senhor, ele nos pressiona não é porque ele não gosta de nós. Não. Primeiro, que ele te escolheu. Ele foi lá, te pegou e colocou na roda. Ele te escolheu. Ele te escolheu. E outra, que ele quer transformar a sua vida em um vaso de honra. Ele quer transformar a sua vida em um vaso que seja cheio. Um vaso principalmente cheio do Espírito Santo de Deus. É para isso que o Senhor ele quer te criar. Ele quer te moldar. Então se deixe ser moldado pelo nosso Deus. Se entregue a sua vida para o nosso Deus. Meus irmãos, e o que define? Depois de o vaso pronto, existem vários processos. Eu poderia falar que várias coisas, são muitas e muitas as coisas que essa analogia ela traz para esse momento. Depois que o vaso ele está pronto e ele não está pronto na verdade, ele tem que ser levado ao fogo. Quando você acha que está pronto, ainda não está pronto. Ele tem que ser passado pelo fogo para ele ganhar a dureza. Porque o barro, quando você foi feito o vaso, né? Tá ali com o barro prontinho, mas ele ainda não é um vaso. Ele ainda é mole, é maleável. Qualquer coisa quebra. Tanto que a palavra fala que o oleiro estava fazendo e o barro se quebrou na mão do oleiro. É mole, se quebra. Mas quando passa pelo processo da queima, do fogo, que o vaso ele ganha dureza. Ele ganha dureza. Meus irmãos, que o Senhor possa, que você possa se deixar ser um vaso na mão do oleiro e que o Senhor possa te encher cada dia do óleo do Espírito, que você possa transbordar. Outra coisa que o Senhor ele tocou no meu coração para falar é que pense em um vaso que tenha uma tampa como aquelas lixeiras que você abre e fecha. Pense em um vaso assim. E aí, pense comigo. O Senhor ele nos criou com a coisa chamada livre-arbítrio. E o que acontece? Você é livre. O que vai entrar dentro do vaso
Pense no vaso. Abre e fecha. Você tem essa tampa. O Senhor te deu único e exclusivamente para você. O Senhor te deu essa tampa. Você pode escolher o que entra dentro de você e o que não vai entrar. Você escolhe. Ou seja, e o que vai definir o seu valor é o que você vai deixar permitir que entre dentro de você. Sabe por quê? Porque pode ser que esse vaso esteja lá na cozinha e aí alguém queira jogar resto de comida lá dentro, queira jogar casca de alimentos lá dentro. Simplesmente você não vai deixar, você não é uma lixeira. Você não é uma lixeira para jogar em lixo dentro de você. Não. Você escolhe o que vai entrar lá dentro. Pode ser que alguém queira jogar um diamante lá dentro. Pode ser que alguém queira jogar um azeite, um perfume valioso ali dentro. Você escolhe o que vai entrar. Meus irmãos, precisamos fazer boas escolhas. Precisamos fazer boas escolhas. Só está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Você escolhe o que vai ser da sua vida e o que não vai ser. O Senhor, Ele te criou, Ele te formou. E você está nas tuas mãos escolher se vai entrar coisas boas ou coisas ruins. Mas o mais importante de tudo é deixar que o Senhor, Ele continue conduzindo a tua vida. É deixar que você deixe realmente tudo diante do Senhor. Que Ele possa te conduzir e te mostrar o melhor caminho. Porque o caminho dele é sempre o melhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.